Boa noite. Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo nas áreas de codependência, baixa autoestima, sexualidade. Meu nome é Selma. Sou a segunda filha de 3 filhos. Nasci em um lar cristão. Meus pais eram católicos, não praticantes. Crescemos em uma família disfuncional. Sempre tínhamos algum parente morando conosco. Meu pai se aposentou bem cedo por invalidez. Minha mãe, para ajudar nas despesas, teve que ir trabalhar fora de casa. Éramos bem pequenos e minha irmã mais nova tinha apenas 1 ano de idade. Ficamos a princípio aos cuidados de minha avó materna, mas éramos muito levados e logo minha mãe arrumou uma moça para cuidar de nós e da casa. Me lembro que ela era muito exigente com a arrumação da casa. Meus pais não eram muito carinhosos, mas não deixavam nos faltar nada. Nos alimentavam, vestiam, não tínhamos muito brinquedos, mas íamos a parque e até viagens de férias. A única forma de carinho que recebíamos era quando minha mãe chegava do trabalho. Sempre trazia um agrado. Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, a filha do meu irmão, do meu pai, vieram morar conosco, uns 6 meses. A mãe delas havia abandonado o lar. Sofria abuso sexual por parte de um amigo da família. Não entendi muito bem o que havia acontecido, mas não contei a ninguém, pois na minha casa estava uma confusão muito grande. Meu irmão, que era 1 ano e meio mais velho que eu, havia sido diagnosticado com diabetes. Naquela época, não havia muita informação, nem recursos. Às vezes ele ficava internado muito mal. E minha mãe ficava totalmente absorvida com o problema de saúde dele. Enquanto isso, meu pai ficava flertando com a inquilina que tínhamos. Quando fiz 12 anos, minha mãe decidiu que já éramos grandes o suficiente para cuidarmos da casa. Eu fiquei com a responsabilidade de cozinhar e arrumar a cozinha. Minha irmã ficou incumbida de outros afazeres da casa. Meu pai nem sempre esteve presente. Embora fosse aposentado, sempre trabalhava por conta própria. Ficávamos muito tempo sozinhos e brigávamos muito entre nós. Quando chegava em casa, minha mãe queria tudo estivesse arrumado e o jantar tinha que pelo menos estar no fogo. Meus pais eram católicos, mas como costumavam dizer, nos levavam à igreja, mas nunca falaram do amor de Deus. Acho que eles nem sabiam desse amor, pelo contrário. Nos apresentavam um Deus bravo e punitivo. Nos ameaçavam que Ele nos castigaríamos se fizéssemos coisas erradas, se não obedecêssemos. Eu gostava muito de ir à igreja, aquele ambiente me acalmava, mas não conhecia a palavra de Deus. Só seguia tudo por tradição e religiosidade. Por causa do abuso, desenvolvi um comportamento introspecto, fiquei muito tímida, engordei, tinha muita vergonha de me expor. Fiquei extremamente sensível, chorona, tinha muito medo. Não conseguia nem dormir na minha cama sozinha. Tive dificuldades de fazer amizades, desenvolvi o hábito de ler romances e me esconder do mundo. Vivia num mundo de fantasias. Sonhava um dia encontrar um grande amor e conhecer outros lugares. Passei minha adolescência sonhando. Me tornei aplicada nos estudos, não sabia o que queria ser. Mas apagou tudo. Desculpa, eu me perdi. Quando estava com 21 anos, comecei a fazer faculdade. Conheci um rapaz, começamos a namorar e me afastei das atividades da igreja.
Iniciei um relacionamento íntimo com ele, me senti indigna de estar na presença de Deus. Namoramos durante 3 anos e ele era muito ciumento. Acabei me interessando por outra pessoa, só que o rapaz já era casado, o que me distanciou ainda mais de Deus. Na verdade, durante anos estive na igreja católica, mas não conhecia a palavra de Deus. Quando terminei a faculdade, conheci meu marido, que é 5 anos mais novo do que eu. Começamos a namorar e em pouco tempo engravidei. Quando engravidei, fiquei tão assustada que literalmente paralisei. Não consegui tomar nenhuma decisão. Meu marido, apesar de ser tão jovem, tomou a iniciativa de contar a todos e resolvemos que iríamos nos casar. Não tive nenhuma reação, só fiquei fazendo o que me mandavam fazer. Em poucos meses estávamos casados. Quando o nosso filho nasceu, me dei conta de que tinha feito. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis e não tinha certeza dos meus sentimentos em relação ao meu marido. Tínhamos brigas constantes, mas continuamos tentando pelo nosso filho. Ele dizia que me amava muito. Em 1993, quando meu filho nasceu, foi uma grande alegria, mas meu irmão já tinha diabetes. Piorou muito. Seus rins não funcionaram mais, teve que fazer hemodiálise durante 1 ano. Foi um tempo de muita dor. Ele lutou muito, mas a doença venceu. Mas antes de morrer, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus. Isso mexeu com todos nós. Esse luto teve um efeito catastrófico e, ao mesmo tempo, abençoador na nossa família. Minha mãe quase sucumbiu a essa perda. Foram tempos difíceis. Ela também ficou muito doente emocionalmente e fisicamente. Quase teve que fazer o mesmo tratamento que meu irmão. Ela estava sendo diagnosticada com problemas nos rins. No hospital, ela se lembrou das palavras do meu irmão, que falava de Jesus para ela. Clamou ao Senhor, pedindo misericórdia. Passado alguns dias, ela foi melhorando. O médico disse que não sabia o porquê, mas os rins dela voltaram a funcionar. Novamente, isso tocou muito o nosso coração e entendemos que o Senhor havia feito um milagre. Em pouco tempo, minha mãe e minha irmã aceitaram Jesus. No tempo da faculdade, tive uma amiga evangélica e sempre falava de Jesus para mim e outras amigas. Uma dessas amigas aceitou um convite para ir à igreja e aceitou Jesus. Me convidou para ir ao seu batismo. Fiquei muito impactada com o batismo dela e de seu marido. Naquele dia, senti o Espírito Santo tocar no meu coração. Decidi participar daquela igreja. Os anos passaram e, depois da morte do meu irmão, fui convidada a visitar aquela mesma igreja. Levantei a mão aceitando Jesus e comecei a participar nessa igreja. Meu casamento passava por um momento muito delicado de adaptação. A princípio, só eu participava. Levava meu filho junto comigo, nos sentimos muito amados. Decidi ser batizada. Na mesma semana do meu batismo, decidi enfrentar o medo que tanto me afligia. Cheguei em casa e declarei que, em nome de Jesus, eu não teria mais medo. A partir daquele dia, não senti mais medo. No dia do meu batismo, senti como a história do filho pródigo, que estava voltando para o lar. Orei ao Senhor para eu e meu lar servirmos ao Senhor. Meu marido resistiu um pouco, mas depois acabou nos acompanhando e também se batizou. Nosso relacionamento foi melhorando, senti pela primeira vez que amava meu marido. Algum tempo depois, fiquei grávida pela 2ª vez e nasceu meu filho Paulo. Ficamos por 10 anos nessa igreja. Conheci a palavra de Deus, do Senhor, participava dos cultos e da escola dominical. E o Senhor mudou a minha vida e a minha casa, mas não conseguia servir em nenhum ministério. Eu trabalhava fora e cuidava de casa e sempre dizia: o meu primeiro ministério, o meu lar. Mas, na verdade, eu não me sentia capaz. Tinha uma baixa autoestima
enorme que me paralisava. Meu marido trabalhava muito nessa época e íamos esporadicamente na igreja. Meu filho mais velho se batizou quando fez 12 anos. Amávamos estar na igreja, mas meu marido teve a depressão e não quis ir mais naquela igreja. Orei e pedi ao Senhor uma nova igreja, uma nova direção. O Senhor para continuarmos criando nossos filhos dentro da palavra do Senhor. Em 2007, uma amiga nos convidou para a igreja da cidade. Aqui nos sentimos acolhidos. Vi pela primeira vez meu marido empolgado em estar na igreja. Aqui ele foi cuidado pelo pastor Gilson da depressão, que o encaminhou para fazer o antigo Celebrando a Recuperação. Meu marido e filhos foram gostando muito. Meus filhos aprenderam uma frase no Celebrando e chegaram em casa falando: a vida machuca e Deus cura. Quando meu marido me convidou para ir com ele, eu disse que não era louca, que não precisava. Estava na mais completa negação. Precisei chegar no fundo do poço para reconhecer que precisava de cura e restauração. Em 2011, senti tremendamente o chamado do Senhor, para que eu fosse curada e que também iria participar da cura de muitas amadas. O Senhor me falou muito através da palavra de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor, porque o Senhor é teu Deus e contigo por onde quer que andares. Ele disse para que eu fosse forte e corajosa. Resolvi participar daquele ciclo que foi uma grande bênção, um desafio. Chorei muito durante 2 anos, mas neste processo fui sendo restaurada, pouco a pouco. A alegria e o gozo de estar na presença do Senhor foram sendo restaurados e me senti uma filha amada por meu Pai do céu. Pela primeira vez foi lindo, demais e muito impactante. Meu casamento foi restaurado, meu marido e filhos puderam constatar, através do meu processo, a cura, o amor do Senhor. Tive que pedir perdão ao meu esposo e aos meus filhos por ter me tornado uma pessoa tão controladora, irada e ao mesmo tempo tão codependente. Em 2014, meu marido concluiu o ciclo e também se retratou comigo. Pudemos então experimentar pela primeira vez um relacionamento verdadeiro e intenso de amor. Como diz a palavra do Senhor, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor foi confirmando o meu chamado para servir no 30 semanas a cada ano. Ele tem revelado algo que precisa ser restaurado e curado em minha vida. Louvo o Senhor por esse ministério que tanto amo. Obrigada pelo silêncio de vocês.